Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de LibreOffice Writer. Esse é o nosso vídeo de número 2 e nós vamos ver agora como digitar no Writer. Nós vamos conhecer alguns recursos, algumas besteiras, na verdade, vou dizer assim, coisa bem simples, bem básica, que você sozinho em casa poderia, mexendo no Writer, chegar a essas conclusões. Mas eu vou apresentar de forma muito conceitual, para que, se vier na prova alguma coisa, você não se deixe levar por armadilhas que o elaborador gosta de fazer, ok? Então, esse é o nosso vídeo de número 2. Ele fala sobre a digitação dentro do LibreOffice Writer. Nós vamos digitar, vamos aprender as teclas de navegação, vamos aprender o que fazem Shift, Ctrl, Home, End, Enter. Nós vamos entender quais são os itens do texto, né? Palavras, frases, parágrafos, e nós vamos entender também sobre o fluxo do texto. Essa questão do fluxo do texto é bem interessante, a gente precisa realmente ficar ciente de como ele funciona, ok? Então nós vamos lá, agora nesse exato momento, brincar com o nosso LibreOffice Writer. Eu vou aumentar o zoom aqui um pouquinho, você não está vendo, mas meu mouse está aqui, ó. Pronto, tirei meu braço, meu mouse está aqui, eu estou aumentando o zoom, para a gente poder ter uma visão assim, ideal, eu acredito. Eu acho melhor ficar pequeno, né? Será que eu ficando pequeno fica melhor? Deixa eu ver. Notadamente precisamos aqui de novo calibrar nossa caneta. Me dê 2 minutos para a gente fazer o processo conhecido como calibração da caneta, para poder riscar com vocês aqui. Eu não sei por que isso ainda acontece, mas vamos lá. Calibrada a caneta, posso riscar com vocês? Posso. Bom, tá aqui minha interface do Writer, eu vou ficar pequeno e vou brincar com vocês aqui. Vamos começar a digitar uma coisa aqui. Para você começar a digitar no Writer é besteira. Você tem aqui, o que você tem? Deixa eu desligar um negócio aqui para não ficar tão ruim, certo? O que é que nós temos? Nós temos um cursor, muita gente chama de cursor. Nós temos uma barra aqui vertical chamada ponto de inserção. O ponto de inserção é o local onde você vai inserir as coisas no Writer, ok? Então, à medida que você vai digitando, o ponto de inserção vai se movendo, as letras vão entrando no seu texto. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui saudações, queridos alunos e alunas. Ponto. Tá tudo em sublinhado. Por quê? Porque eu tinha deixado ligado sublinhado, né? Pronto. Saudações, queridos alunos e alunas. Não precisei também mostrar a vocês né, explicar, mas eu sei que você já sabe o seguinte, que o ponto de inserção estava aqui e à medida que eu fui digitando caracteres, ele foi adicionando os caracteres no texto e se movendo para a direita. Então, o fluxo do texto segue essa noção. O ponto de inserção inicia-se normalmente no lado esquerdo da folha, né, da nossa página de trabalho, e à medida que a gente vai inserindo caracteres, ele vai inserindo um caractere à direita do último que você inseriu. O ponto de inserção nesse momento está aqui agora, e se eu continuar digitando, ele vai continuar se movendo para a direita, certo? E aí vamos seguir o fluxo até o final da linha, né? Vamos seguir o fluxo do texto. Não vai caber o O. Será que vai? Vai. Não coube, certo? Então, o fato de uma palavra não caber numa linha faz com que ela seja jogada automaticamente para a próxima linha. Vamos seguir o fluxo do texto e mostrar como ele funciona na prática. Pode parecer não vai cair coisa muito simples, mas é necessário apresentá-la. Ponto. Certo? Então, você percebe que o fluxo do seu texto ele acontece da esquerda para a direita. Quando não cabe uma determinada palavra, o Writer ele faz o retorno para o início da próxima linha e permite que você continue digitando até não caber de novo, aí ele volta para o início da próxima linha e aí você pode digitar de novo. Então, veja, o fluxo do texto ele segue um zigue-zague interessante.
da esquerda para a direita, depois retorna ao início da próxima linha, da esquerda para a direita, depois retorna ao início da próxima linha e aí vai. Nessa sequência, nesse zigue-zague. Ok? Agora, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Às vezes, a gente não precisa mais escrever até o final da linha. Então, a gente usa uma tecla para forçar a ida para a próxima linha de forma manual. Não espera que o fluxo... Note que o fluxo só faz você voltar para a próxima linha se você preenche completamente a linha de texto. Então, se uma palavra não coube aqui, ela é jogada para a próxima linha. Mas você pode usar uma tecla no seu texto para forçar isso. É o Enter. Então, você vem aqui e faz Enter. Comecei uma nova linha. Ponto. Na verdade, comecei um novo parágrafo. Pronto. Um novo parágrafo de texto. Ponto. E aí vou fazer de novo, né? Vamos testar de novo. Ponto. Enter. Este é o terceiro parágrafo de texto. Bom, então veja como as coisas funcionaram, né? Não, eu tenho que aparecer aqui. As coisas funcionaram assim. Essa primeira linha foi... Aí o writer notou que a palavra não cabia, veio. Aí o writer notou que a palavra não cabia, veio. Aí eu cheguei num ponto aqui e fiz um Enter. Certo? Ele começou o cursor aqui novamente e começou aqui a andar de novo, né? Digitei até o final, coube, depois não coube a expressão de texto, ele fez isso aqui e nesse ponto eu fiz um novo Enter, fazendo com que o ponto de inserção voltasse para cá, para que eu pudesse ter o direito de digitar novamente, seguindo o fluxo. Então, o que você fez quando você deu Enter, o que você fez aqui e aqui, quando o Enter foi dado, isso é chamado de quebra. Você inseriu um ponto de quebra, um ponto que quebra o fluxo do texto, um ponto que você mandou que o fluxo não fosse respeitado, tá? Quebrou o fluxo ali. No caso do Enter, muita gente não sabe exatamente, mas o Enter ele serve para fazer uma quebra de parágrafo. Então, na hora que você faz um Enter, na hora que você aperta o Enter no meio do seu texto, você está interrompendo um parágrafo e criando automaticamente outro depois. Nos locais em que você deu Enter, você está dizendo, neste ponto, interrompa-se o parágrafo. Neste ponto, o parágrafo foi interrompido. Tudo que vier depois deste ponto é um outro parágrafo. A gente consegue ver os parágrafos e olha, nenhuma questão de prova pode te cobrar isso sem que ela mostre o que eu vou mostrar agora, tá? Veja só. Aqui pode aparecer uma pergunta, pode surgir uma pergunta do tipo, esse texto é formado por 3 parágrafos, ou esse texto é formado por 2 parágrafos. A gente não consegue saber sem que esta ferramenta esteja ligada. Esta ferramenta, que são os caracteres não imprimíveis, né? Vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta agora. Vou dar um zoom nela só para a gente poder acompanhar. Está aqui ela. O nome dela é caracteres não imprimíveis, certo? Se você clica nesta ferramenta, ela passa a mostrar os caracteres não imprimíveis. Olha só, eu vou clicar aqui. Pronto, olha o que apareceu. Apareceu um bocado de marcaçãozinha azul que não estava no texto. Vou desligar de novo clicando na mesma ferramenta. Quando a gente clica na mesma ferramenta, ela desliga o efeito. Cliquei, ligo a visualização. Cliquei, desligo a visualização. Portanto, o que são os caracteres não imprimíveis? Caracteres não imprimíveis são aqueles caracteres que normalmente não são vistos na tela, mas que mesmo que estejam sendo vistos na tela, não serão impressos. Eles não serão impressos. O que pode acontecer é ele perguntar numa prova, ele mostra uma foto como essa, aí ele pode perguntar na prova que se o usuário mandar imprimir agora, tudo isso será impresso, inclusive essas marcas azuis, inclusive essas marcas
desses caracteres. Ora, você percebe que entre as palavras existem bolinhas, ó, entre as palavras existem bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis entre as palavras são os indicadores de espaço. Sim, a barra de espaço grande que você tem no seu teclado. Quando você digita, você não tem que apertar espaço para separar as palavras? Pronto. Então, a barra de espaço, ela gera essa bolinha azul, que é o indicador de espaço entre as palavras. E esse símbolo que aparece aqui, esses 3 símbolos aqui, são o que nós chamamos de marca, ou marcas, porque são várias, né? Marcas de parágrafo. Justamente onde indica o final de um parágrafo. Ou seja, esses símbolos são os indicadores que ali termina um parágrafo. Em outras palavras, esses símbolos estão ali porque você deu Enter. Esses símbolos estão aqui simplesmente porque você deu Enter nesses locais. No caso, eu dei Enter nesses locais. Ok? Então, caracteres não imprimíveis são vários. Não são só esses 2 tipos, não. Espaço e marca de parágrafo. Existem vários outros caracteres não imprimíveis. E a gente vai ser apresentado a eles à medida que o curso for avançando. O que eu quero que você entenda é o que é um parágrafo. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é um parágrafo. Certo? Então, por exemplo, vamos definir algumas coisas antes de passar para parágrafo. Por exemplo, o que é uma palavra? Né? O que é uma palavra? Uma palavra é um conjunto de caracteres que termina no espaço ou numa pontuação. Então aqui eu tenho uma vírgula, portanto isso aqui é considerado uma palavra. A palavra queridos é considerada uma palavra porque está entre 2 espaços. A palavra alunos é considerada uma palavra. A palavra alunas também. A palavra e também. Então, o que é uma palavra? Um conjunto de caracteres que está entre espaços ou entre pontuações. Certo? O que é uma frase? O que é uma frase? A gente tem que entender o que é uma palavra. Tá? A gente tem que entender o que é uma frase e o que é um parágrafo. Olha, pronto, vamos lá. São 3 tipos de componentes de um texto. Uma palavra a gente já sabe o que é, um conjunto de caracteres, um conjunto de letras e números que termina num espaço ou numa pontuação qualquer, como vírgula. Uma frase é um conjunto de caracteres que termina numa pontuação finalizadora. Uma pontuação finalizadora pode ser ponto, pode ser exclamação ou pode ser interrogação. Certo? Então termina uma frase, vamos ver aqui, no nosso texto, eu vou tirar aqui os caracteres não imprimíveis para a gente poder ler melhor, certo? Só para a gente poder ler melhor. Então, olha, no nosso texto aqui, nós temos um ponto aqui. Então, isso aqui é uma frase. Vamos chamar aqui de frase 1, certo? Continuando o fluxo do texto, vamos seguir o fluxo do texto e mostrar como ele funciona na prática. Ponto! Isso aqui é uma segunda frase, vamos chamar de frase 2, certo? De verde agora, pode parecer uma coisa simples, vírgula, mas é necessário apresentá-la. O ponto aqui, então isso é a nossa frase 3. Entendeu? É necessário detectar quando uma frase acontece. Porque algumas perguntas de prova vão dizer, para selecionar uma frase você tem que fazer isso. A frase tal será selecionada se você fizer isso. Você precisa saber o que é uma frase. Então uma frase é um bloco de texto, um conjunto de texto que termina numa pontuação finalizadora. Consideram-se pontuações finalizadoras a exclamação, a interrogação e o ponto. Certo? Reticência não é finalizadora, ponto e vírgula e 2 pontos não são finalizadores, vírgula também não é finalizadora. Ok? Bom, e o que é um parágrafo? Agora a gente já sabe. Palavra é um bloco de texto que termina nos espaços ou em qualquer pontuação. Frase é um bloco de texto que termina numa pontuação finalizadora, você precisa identificar isso, o que é uma frase, certo? E parágrafo é um bloco de texto que termina numa marca de parágrafo, aquele símbolo que a gente viu, ou seja, termina onde você deu Enter. Então eu só posso identificar parágrafos se eu tiver com isso aqui ligado. Olha, para identificar palavras e para identificar frases, eu não preciso estar com aquilo ligado. Porque uma frase é identificada pelo fim num ponto aqui, por exemplo. Então, esse ponto aqui eu consigo ver. Então, eu consigo, nessa imagem, identificar quantas frases tem. Né? Então, eu tenho aqui uma frase, eu tenho aqui 2 frases, eu tenho aqui 3 frases, eu tenho aqui 4 frases, 5 frases, 6 frases, 7 frases. Nesse texto todo eu tenho 7 frases. Ok? Agora,
Parágrafo. Eu só consigo identificar parágrafo se eu ligar os caracteres não imprimíveis. Liguei os caracteres não imprimíveis, então eu estou conseguindo ver esse cara aqui, ó. Se eu consigo ver esse cara aqui, esse símbolo que está aqui, isso aqui tudo é um parágrafo. É o primeiro parágrafo. Depois desse símbolo, nós começamos a ver o segundo parágrafo. Então, tudo isso aqui é o segundo parágrafo, né? Incluindo o C. Tudo isso é o segundo parágrafo. E, consequentemente, tudo isso é o terceiro parágrafo de texto. Também é necessário identificar primeiro, segundo, terceiro parágrafo de texto? Sim, é necessário identificar, pode ter certeza. Ok? Então, já que sabemos o que é o fluxo, qual é o fluxo do texto, sabemos o que é um parágrafo, o que é uma frase, o que é uma palavra, a gente pode começar a brincar de navegar no texto. Ó. Sempre que indica o que vai acontecer e onde vai acontecer é o ponto de inserção. Então, se você inserir qualquer palavra, qualquer letra agora, você vai inserir aqui, porque este é o ponto de inserção, o ponto onde as coisas serão inseridas, certo? Eu posso mover o ponto de inserção clicando com ele, então eu posso chegar com o mouse aqui, ó. Eu quero colocar o ponto de inserção depois da palavra comecei, então eu venho com o mouse e clico. Ó, tá vendo? Um clique posicionou o ponto de inserção ali. Se eu digitar alguma coisa, agora, esse alguma coisa vai aparecer onde o ponto de inserção estiver. Então, cliquei aqui em cima, o ponto de inserção foi para lá. Cliquei aqui antes da palavra comecei, o ponto de inserção foi para cá. Então, um clique leva o ponto de inserção. Outra forma de você mover o ponto de inserção é com as setas do teclado. Então, no seu teclado, você tem aquelas 4 teclas, as chamadas setas de direção ou setas de navegação, esquerda, baixo, direita e para cima, certo? Então você simplesmente pode mexer, ó. Vou clicar aqui, desculpem, vou clicar aqui, né? Tô lá no comecei, aí eu vou andar na setinha para a direita, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 toques na tecla para a direita fez com que meu cursor andasse 5 vezes para a direita. 1, 2, 3 para a esquerda fez com que ele voltasse 3 caracteres para a esquerda. Se eu aperto para cima, meu cursor sobe linhas. Se eu aperto para baixo, a cada toque, meu cursor desce linhas. Então essas setas de navegação, elas movem o ponto de inserção, movem o cursor, certo? O que mais? A gente também tem como utilizar 2 outras teclas no teclado para mover. É a tecla Home e a tecla End. A tecla Home e a tecla End, elas servem diretamente para o seguinte. Bom, o cursor está aqui. Eu estou vendo que ele está aqui entre as letras R e A da palavra parágrafo. Se eu aperto Home, o cursor vai saltar diretamente para o início dessa linha. Se eu aperto End, o cursor vai saltar diretamente para o final dessa linha. Note, não é final da palavra, não é início da palavra, não é final do parágrafo, não é início do parágrafo, é final da linha. Considere uma linha como sendo isso, uma área horizontal de texto. Então isso aqui é uma linha. Se o cursor estivesse aqui e eu apertasse Home, ele viria para cá. Se o cursor estivesse aqui e apertasse End, ele viria para cá. João, você está falando muito em cursor, certo? A palavra cursor, ela é usada muitas vezes para descrever essa barra que a gente chama de ponto de inserção. O nome de batismo dela é ponto de inserção, mas o apelido é cursor. Então, se na prova o cara chamou de cursor ou chamou de ponto de inserção, não se espante. Eles estão falando da mesma coisa, estão falando dessa barra vertical que você tem que mover para descrever onde você vai começar a inserir dados, certo? Então, o cursor ou ponto de inserção, que no caso está aqui, ele é a alma do writer. Tudo acontece onde ele estiver. Então, vamos lá. Vamos brincar novamente com o nosso cursor. Eu vou clicar aqui, ó, um clique posiciona ele. Eu posso movê-lo para a direita, posso movê-lo para cima, posso movê-lo para baixo, posso movê-lo para a esquerda, pelas setas de navegação. Se eu aperto Home, ele vai saltar para o início da linha. Saltou daquela linha em que eu estava, tá vendo? Home. Se eu aperto End, ele vai saltar para o final da linha, então depois da palavra apresentá-la ali, ó. End.
Então as teclas Home e End saltam para os extremos. Home para o início, End para o final. Ok? Tem uma coisa que é muito legal que vocês podem utilizar também para facilitar a navegação, é o seguinte. Vou colocar o cursor aqui antes da palavra queridos, certo? Se eu quero andar entre as letras, eu vou apertar para a direita, setinha para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. vezes, certo? É meio chato. Uma coisa que você pode fazer é fazer o salto entre as palavras. Você pode fazer isso aqui, ó, saltar entre os inícios das palavras. João, que mágica é essa? Que macumba é essa? É o seguinte, você pode fazer a navegação com as setas junto com a tecla Ctrl. Então, você pega a setinha, mas você segura a tecla Ctrl antes. A tecla Ctrl é uma tecla modificadora. A função da tecla Ctrl é modificar o comportamento de outras teclas quando usadas em conjunto. Então, se você segura Ctrl e aperta a setinha para a direita, ele vai saltar entre os inícios das palavras. Agora, ele salta também para o final da palavra quando tem uma pontuação. Então, esse salto ele também faz. É uma coisa que, por exemplo, no Word não acontece. Então, quer ver? Eu vou colocar o cursor aqui. Vou colocar o cursor aqui no início da palavra muito. E vou fazer Ctrl e apertar algumas vezes a setinha para a esquerda, para a direita. Então, ele vai saltar uma, não sei se ele vem para vírgula, não lembro, mas talvez sim, 2, 3, 4 e 5. Você vai ver que ele vai saltar apenas entre as palavras, pelo início das palavras, né? Então, muito, aí eu faço lá Ctrl, 1, 2, ele veio para vírgula, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes. Quer dizer, ele considera essas pontuações como fim e início a serem utilizados também. Ctrl para esquerda agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também salta entre as pontuações. É importante você lembrar disso, desse salto entre as pontuações. Porque vai que o cara pergunta, o cursor está ali antes da palavra simples, aí o usuário segurou a tecla Ctrl e apertou então 4 vezes a setinha para a direita. Onde é que o cursor vai ficar? Bom, 1, aqui, 2, 3, 4. Ele vai ficar antes da palavra necessário, certo? É o tipo de coisa que você realmente precisa conhecer também. O Ctrl também pode ser usado, a gente viu, o Ctrl pode ser usado para navegar nas laterais. O Ctrl também pode ser usado com o Home e com o End. Só que o comportamento também é alterado do Home e End, e a gente vai ver agora. Se você aciona Ctrl Home, lembra, quando você aciona só o Home, você pede para ir para o início da linha. Então o cursor está aqui. Se você faz Home, ele vem para cá. Se você utiliza o End ao invés do Home, ele viria para cá, para o final da linha. Então, Home e End sozinhos, início e final da linha. Ctrl Home. Ctrl Home faz você posicionar o cursor no início do texto. Quando eu falo no início do texto, eu falo o seguinte: se você estiver trabalhando num documento que tem 80 páginas, você está digitando a página 50, por exemplo, lá, metendo a mão na página 50, aí você faz Ctrl Home e ele volta para o início da página 1. Ele volta para o início do texto mesmo, o início do arquivo. Ctrl Home faz o cursor se posicionar no início do texto. Quando você faz Ctrl End, aí você está pedindo para se posicionar no final do arquivo. Ou seja, depois do último caractere da última página. Então, nesse caso que eu dei o exemplo, seria no final da página 80. Se você fizer Ctrl End, final da página 80. Ok? Essas são algumas das teclas de navegação que você pode utilizar com o Writer. O resto, para você agora, é só sentar no computador, abrir o Writer, começar a digitar e testar essas teclas, certo? E, claro, ler o material, porque existe tudo isso minuciosamente descrito no seu material que acompanha este curso, ok? E é justamente sobre este material que nós vamos falar agora. Nós vamos apresentar o que no material de apoio você vai ver para assim, apoiar essa aula, o que a gente viu aqui, né? O seu material de apoio no capítulo de LibreOffice Writer, você tem lá digitando no Writer e conhecendo o texto
é necessário. Sim, é necessário conhecer o texto, noção de parágrafo, de página, noção de frase, de tudo, certo? E você vai responder depois que tiver assistido a esse vídeo, já assistiu, porque nós estamos nesse ponto do vídeo, né? E depois de ter lido o material, você vai tentar responder as questões propostas também lá no aplicativo de 3 a 6, ok? Então isso é para fixar o teu conhecimento, fixar o teu conteúdo naquilo que a gente acabou de aprender. E no nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar com a seleção de trechos de texto. É o que nós vamos trabalhar no nosso próximo vídeo, ok? Apagou aqui, mas eu espero vocês já com seleção, ok? Um abraço, fica com Deus e até lá.